Gente, a partir de agora, o áudio não tem nenhuma conexão com o vídeo, mas no vídeo original, a bateria do microfone acabou. Então, como eu não consigo editar depois de postado completamente, eu vou colocar o áudio aqui das respostas e vocês só escutam a partir desse momento, porque não vai ter nada a ver com o que está na tela em termos de sync. Tá bom? Foi a melhor forma que eu achei aqui, porque não faz sentido eu postar um outro vídeo com as respostas, tá bom? Pergunta do Sérgio Gonzaga 29. São as mesmas perguntas que eu respondi no original, mas ficaram sem áudio. Qual o seu maior ídolo no futebol? Eu não tenho um grande ídolo, assim, na verdade, na vida, tá? Tirando pessoas, por exemplo, eu acho. Meus pais, pra mim, são muito ídolos, assim, pra mim, porque eu conheço eles intimamente, né? Eu sei, assim, os valores íntimos deles. Então, eu acho que ídolo tem muito mais a ver do que. Na minha percepção, tá? E tá liberado todo mundo ter seus ídolos, pelo amor de Deus. Mas na minha percepção, eu não consigo idolatrar um jogador de futebol pelo que ele faz em campo, porque não é o que me faz admirar uma pessoa. Eu posso admirar como jogador de futebol, mas como ídolo, não. O que chegou talvez mais perto disso pra mim, quando eu era bem mais nova, talvez tenha sido o Juninho Pernambucano, que é um jogador que eu admiro do que ele fala publicamente muito, porque, obviamente, não faço parte do círculo pessoal do Juninho Pernambucano. Inclusive, já tive a oportunidade de pessoalmente falar para ele o quanto que ele foi importante para mim profissionalmente e no meu amor pelo futebol. Então, talvez seja o mais próximo do que seja ídolo, mas ainda assim, eu não considero assim um ídolo. Mas é um cara que eu admirei bastante. Assim como, por exemplo, o Buffon também. O motivo de eu gostar da Juventus aqui é principalmente pelo Buffon, mas eu não considero ele, assim, um ídolo. Vini_Sec pergunta qual é a maior dificuldade na área de jornalismo esportivo atualmente. Sempre vão existir muitas dificuldades, né? Mas eu acho que, hoje em dia, talvez a maior dificuldade seja equilibrar o que é conteúdo, responsabilidade jornalística com entretenimento. Porque o futebol hoje, assim, o jornalismo esportivo, em especial do futebol, eu acho que ele perdeu muito da parte jornalística e ganhou muito no quesito entretenimento. Então, eu acho que é uma dificuldade você equilibrar a sua responsabilidade jornalística, o seu conteúdo com o entretenimento. Porque, querendo ou não, para você ter sucesso na carreira, você precisa de leitores, de telespectadores, de ouvintes. E competir muitas vezes com apenas entretenimento é difícil. Então você precisa equilibrar isso. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem quer fazer comédia, tem espaço para quem quer fazer 15 segundos, tem espaço para quem quer fazer outras coisas, enfim. Mas a linha que divide essas duas coisas hoje eu acho que está muito complicada. Então é muitas vezes difícil achar esse equilíbrio sem perder quem você é, né? Querem, assim, você continuando fazendo o trabalho que você se propõe. 88, Luiz, Carlos, pergunta se os looks nesses eventos, no caso na Bola de Ouro, né, são seus ou da empresa. São meus, mas com o ok da empresa e muitas vezes verba da empresa. Todo início de temporada, por exemplo, se a gente estiver precisando comprar camisa social, terno, por exemplo, para o evento da Bola de Ouro, uma camisa diferente, uma coisa mais arrumada, a TV, a TNT dá uma verba pra gente, porque, querendo ou não, a gente está entrando no ar pela TNT, né? Então, foi o caso, por exemplo, dessa minha camisa do Bola de Ouro. O mestre Stifler pergunta sobre o belo trabalho que o Conte vem fazendo no Napoli. Belíssimo trabalho, viu? Era aquela coisa. Ou ele explodia o Napoli chegando, ou ele ajeitava, né? Porque o Napoli da temporada passada é de sofrer. E é um grandíssimo trabalho. Acho que o Napoli, hoje em dia, sem dúvida, é o favorito para o título italiano. Não tem competições europeias no caminho, né? Então, querendo ou não, tem uma tranquilidade maior para trabalhar. Consegue priorizar não, né? Consegue focar no campeonato italiano, porque não tem que dividir as atenções. E é um time muito bom, tá? É um time, inclusive, acho que talvez do Antônio Conte, um dos mais, assim, legais de assistir. É um time bem vertical,
jogadores individualmente muito bem, o caso do Lukaku, que Kvaratskhelia novamente fazendo uma boa temporada. Defensivamente também é um time muito organizado, muito forte. Então, é uma muito boa equipe desse Napoli, viu? Saedirilha 2000 pergunta: quando é que vem o Mini Beckler? Beijos de Salvador. Beijos para Salvador. Em dezembro estou aí, inclusive. Não vem o Mini Beckler, porque eu e Marcelo não queremos ter filhos. Já conversamos e decidimos isso há muito tempo. Então, não teremos filhos. Tem, inclusive, um vídeo de um dos dates com o Beckler aqui. Tem um corte, inclusive, só falando sobre isso. Walter.a.souza. Salve, Clarinha. Tem algum brasileiro das antigas do PSG que o povo aí gosta? Tipo Raí ou R10? Os torcedores aqui amam o Ronaldinho e o Raí. O Walter. Assim, sempre que eu falo sobre Brasil, esses são os dois jogadores brasileiros, junto com o Thiago Silva, mais citados. Gostam mesmo, tem um carinho, um respeito muito grande. O Raí, inclusive, tem camarote aqui no estádio, uma parte, tem algumas cadeiras, e ele é bem querido por aqui. Paula Vieira BS pergunta se eu acho que o Barça tem chances reais de levar a Champions dessa temporada. A gente precisa entender como que vai ser o sorteio, né? Eu acho que isso muda muito. Não dá para falar muita coisa do caminho no mata-mata sem um sorteio. Mas de futebol jogado, para mim tem chances reais. Na verdade, tem chances reais. Eu acho que é quando a gente vê o sorteio, para ter uma ideia do caminho do Barça até a final. Mas hoje, não sei se tem um time jogando melhor que o Barça, mais vistoso que o Barça. Eu gosto mais de ver esse Barça jogar do que o Manchester City, por exemplo. Do que o Arsenal, do que... Tô pegando aqui os principais clubes no topo das tabelas, né? Do que o Bayern de Munique, do que o PSG. Então, eu acho que sim. E o Vitinho, _Rocha11, pede a minha escalação com jogadores atuais. Fiz um recorte mais recente, mas não necessariamente tipo da última rodada, mas talvez um pouco mais assim da última temporada, misturado com um pouquinho mais. Eu iria de Courtois no gol, dupla de zaga Bastoni e Bremer. Eu sei que o Bastoni, por exemplo, joga numa zaga de 3, né? Então e o Bremer tá lesionado. Então, assim, é um mundo ideal, tá, gente? Em que funcionaria esses dois zagueiros. Na lateral direita, talvez o Hakimi no seu auge. Eu já tô fugindo um pouquinho das meus critérios, mas ainda assim, o Carvajal, talvez. Lateral direita eu tenho dúvidas, quero sugestões aí. Na lateral esquerda, Di Marco, sem nenhuma dúvida, para mim é um dos melhores na posição nos últimos anos. Eu gosto muito da postura dele em campo, além da qualidade. No meio-campo, Rodri, Barella e Bellingham. E no ataque, Rafinha, Haaland e Vini. Deixei muita gente de fora, é uma seleção, inclusive, bastante italianada, mas porque é o que eu assisto muito, sendo bem sincera, apesar da Premier League ser a melhor competição hoje em dia, talvez seja a que eu menos assista dentre as principais, tirando Portuguesa e Bundesliga, né? Porque eu assisto muito italiano, eu ainda assisto todos os jogos do PSG, outros principais jogos do futebol francês, tô tentando assistir o máximo que eu puder o Mônaco agora também. Então, só aí já foi um monte de tempo. E aí, o que sobra, normalmente é Real Madrid e Barcelona. Então, jogos muito importantes do inglês eu assisto, mas se bate horário com outros desses que eu falei, já perde um pouquinho de força. Então, eu sei que é influenciada pelo que eu assisto, né? Então, deixa aí agora a seleção de vocês nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Não deixa de deixar o like. Não sai do vídeo sem deixar o like e conferir se está inscrito no canal. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.